que é o que interessa aqui nessa noite para nós, é a palavra de Deus. No livro de Ezequiel, os irmãos podem aí acompanhar a leitura. No livro de Ezequiel, o capítulo número 20 e o versículo de número 10, que diz assim a poderosa palavra de Deus. O capítulo número 20 e o versículo 10. Ezequiel. Amém. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos ler. Os irmãos, vou ler, os irmãos acompanham. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos irmãos, eu vou falar de deserto. E o tema dessa mensagem é as 4 fases de um deserto. E o versículo a qual nós lemos, que Deus tirou o povo do Egito e levou ao deserto. Deus poderia ter tirado o povo do Egito e ter levado para um passeio no shopping. Deus poderia ter tirado o povo do Egito e ter levado, para um banho de praia, para tomar água de coco. Deus poderia ter tirado o povo do Egito e ter levado para um outro lugar. Mas Deus escolheu tirar o povo do Egito e levar para o deserto. Porque o deserto, meus queridos irmãos, o deserto é uma faculdade do crente. O deserto é um lugar aonde Deus te ensina. O deserto é um lugar aonde Deus nos molda a nossa personalidade. No deserto é um lugar onde Deus, Ele molda o nosso caráter. O deserto é um lugar aonde Deus, Ele nos ensina a ser crente. Às vezes a pessoa passa o tempo todo brincando de ser crente. Verdade. Aí Deus conhece o coração, Deus nos conhece. Aí às vezes Deus leva a pessoa para o deserto. Aí lá ele vai aprender a ser crente. Glória a Deus. Lá ele vai aprender a ser de fato um adorador. Um adorador de verdade. Esse água. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então Deus levou o povo para o deserto, para a faculdade de crente. Deserto, ele é a faculdade do cristão. É lá no deserto. E no deserto, meus queridos irmãos, tem as 4 fases. E a primeira fase do deserto é ir para o deserto. É a entrada no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, tem 3 maneiras de alguém ir para o deserto. A primeira nós vemos aqui no capítulo 1, no capítulo 4, no versículo 1, no capítulo 4 de Mateus, que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Mas tem outras situações que não é Deus que leva, que não é o Espírito Santo que nos leva para o deserto. Em algumas situações você vai para o deserto
nossa. Às vezes nós vamos para o deserto, para um erro que nós cometemos, vamos para o deserto. Não é Deus. Em outras situações, são as pessoas que te levam, que faz você ir para o deserto. São 3 situações. Mas a primeira fase do deserto é entrar no deserto. E se você nunca entrou num deserto, se você ainda não está em nenhum deserto, eu quero te dizer que mais cedo ou mais tarde, você vai para o deserto. Por quê? Porque Jesus foi para o deserto. E eu e você não somos melhores do que Jesus para não passar por um deserto. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não somos melhores do que Jesus para não passar por um deserto. E tem deserto de várias ordens. Tem pessoas que estão passando, entrou em um deserto financeiro. Tem pessoas que estão num deserto, em uma crise familiar. Tem pessoa que está num deserto, está sendo perseguida pelo vizinho. Está passando por um deserto de um problema judicial. É deserto. Tudo são desertos que a vida nos proporciona. Mas no deserto nos amadurece. No deserto nós podemos ter mais intimidade com Deus no deserto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus levou o povo para o deserto. Para o deserto. E o deserto, ele é o caminho que conduz para Canaã. É o deserto a qual Deus levou o povo que estava no Egito. Esse deserto é o mesmo deserto que conduz para Canaã, que conduz para a terra prometida. Agora só tem uma situação. O deserto, para o povo de Israel, para muitos se tornou a sepultura. O deserto da qual Deus levou eles, e de lá eles iam para entrar na terra de Canaã, se tornou a sepultura para uns. Para uns se tornou a sepultura, e para outros o caminho que conduz a Canaã celestial, a Canaã, a terra da promessa, a terra que manda leite e mel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A questão não é entrar no deserto. A questão é como nós vamos lidar com o deserto. A questão é como você vai agir diante do deserto a qual você entrou. Você sabe por que muitos morreram lá no deserto? Porque eles entraram pelo caminho da murmuração. Eles morreram. Foi a sepultura para eles, para muitos que entrou no deserto, porque eles entraram no caminho da murmuração. Eles entraram no caminho da reclamação. E Deus não tolerou, e Deus não suportou aquela murmuração, aquela reclamação. Se você está em um deserto, se Deus te levou para um deserto, adora Deus nesse deserto. Clama a Deus nesse deserto. Busca Deus nesse deserto. Glória a Deus. Aleluia. Não murmura, não reclama. Canta o hino de louvor a Deus no teu deserto. E muitos estão passando por um deserto da enfermidade. Tem um deserto das enfermidades. São de várias formas o deserto. O deserto, mas o segredo é você, não murmurar. Não murmurar. Interessante que quem mais entrou no deserto? Davi entrou no deserto. Antes de Davi se tornar rei, ele teve que passar pelo deserto. O deserto da perseguição. No
capítulo 24, Davi vai para o deserto de Engedi, de 1 Samuel. No capítulo 25, ele vai para o deserto de Parã. No capítulo 26 de 1 Samuel, ele vai para o deserto de Zif. Ele passou por um estágio, ele passou por 3 desertos, até chegar o momento de ser rei. Aleluia. Às vezes você, para receber uma grande vitória, tem que passar pelo grande deserto. É verdade, Jesus. Aleluia. Davi passou pelo grande deserto, até ser rei, até o momento de ser rei. Passou por um grande deserto. Glória a Deus. Aleluia. Quem mais entrou no deserto? Moisés estava no Egito, desfrutando lá das mordomias do Egito. E houve uma situação que ele teve que ir para o deserto. Ele foi só. E ele passa um tempo lá muito grande no deserto. E passou tanto tempo no deserto que até ficou gago. E depois ele volta de novo ao Egito para tirar o povo de Israel e levar para o deserto novamente. Ainda nos ensina uma lição. Que quem passa por um deserto uma vez, poderá voltar novamente para o deserto de novo. Poderá voltar para o deserto novamente de novo. Então Moisés também entrou no deserto. Agar também entrou no deserto, em Gênesis capítulo 21 e o versículo 14, que Abraão despediu Agar e o menino, e ela saiu errante pelo deserto de Beceba. Ela não pediu para ir para o deserto. Ela não quis ir para o deserto, mas foi Abraão que mandou ela ir para o deserto. Quem mais foi para o deserto na Bíblia? Vamos caminhando. Elias, ele entrou em um deserto. 1 Reis capítulo 19, versículo 4. E ele foi, porém, ao deserto. Alguns estudiosos dizem que Elias estava depressivo. Eu não vou entrar nessa linha de raciocínio, mas alguns dizem que ele estava depressivo porque ele pediu para si a morte. E tem sentido porque quem quer morrer poderia estar depressivo, estar angustiado. E ele pediu a morte, ele entrou em um deserto. Tem gente que está passando em um deserto da depressão. Tem gente que está passando em um deserto da angústia. Tem gente que está passando em um deserto do medo. Do medo. Está passando nesse deserto. Elias passou por esse deserto. O medo de morrer. Ele fugiu de Jezabel e entrou em um deserto. Então, a primeira fase do deserto é ir para o deserto. Não se preocupe, se você ainda não entrou no deserto, quer dizer que mais cedo ou mais tarde você vai entrar no deserto. Mais cedo ou mais tarde você vai ir para o deserto. Ninguém passa, ninguém vive aqui nesta terra se não passar por um deserto da dificuldade, de uma crise, de qualquer que seja, uma situação muito difícil. Mas mais cedo ou mais tarde você vai passar por esse deserto. Você vai entrar nesse deserto. Ou você vai ser levado pelo deserto. Vai ser levado. Mas não se preocupe. Se você entrar no deserto, ou se você está no deserto, saiba que o deserto também, a segunda fase do deserto, é o tempo. Tem um tempo. O povo passou 40 anos no deserto. Muito tempo no deserto. Eu não sei quanto tempo você já está vivendo no deserto. Eu não sei com quanto tempo você já está nesse deserto e pensando que ele não vai mais ter fim. E pensando que você vai morrer. Mas tem o tempo de Deus. Glória a Deus. O deserto tem o tempo de Deus.
quiser. Só até o tempo que Deus quiser. Só até o tempo que Deus quiser. Porque para sempre é Deus. Quem é eterno é Deus. Não é o deserto. Quem é eterno é Jesus. Ele que é eterno. Que pode parecer eterno o teu deserto, mas não é. Quem é eterno é Jesus. Quem é eterno é Deus. E mais cedo ou mais tarde, esse deserto vai acabar. Mas o importante é tu suportar o calor desse deserto. E se tem alguém nessa noite que não é crente, que está visitando também, talvez você está vivendo um deserto aí, porque não tem força para se libertar às vezes do pecado, de algum vício. É um deserto. É um deserto. Mas Jesus tira e quebra essas algemas e tira também desse deserto, o deserto do pecado, o deserto da escravidão. Tira. Jesus tira desse deserto da escravidão, a escravidão do pecado. Então tem o tempo do deserto. O tempo do deserto. Pode ser que o teu deserto pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar até mais. O deserto de Ana durou aproximadamente 20 anos. Ela orou aproximadamente 20 anos para que ela gerasse Samuel. Durou 20 anos o deserto de Ana. Mas chegou o fim daquele deserto. Chegou o tempo de Deus colocar o fim. Porque quem é eterno é Deus, não é o teu deserto. O teu deserto é apenas uma fase. É temporário. Porque grandes coisas o Senhor tem. Grandes coisas o Senhor tem. Ele está trabalhando nesse teu deserto. Aleluia. E a terceira fase de um deserto é a providência de Deus. A providência de Deus. A terceira fase de um deserto é a providência de Deus. Deus levou o povo para o deserto e Deus cuidou do povo. E Deus providenciou, houve a providência de Deus naquele deserto. Houve uma providência de Deus. Porque no livro de Neemias, ou melhor, no livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 16, que Deus cuidou do povo e as vestes não envelheceu, o sapato não se rasgou, e Deus mandou carne, Deus mandou água, fez botar água da rocha. O que é isso? Foi Deus cuidando deles no deserto. Deus vai cuidar de ti no teu deserto. Vai ter providência de Deus para ti no teu deserto. Deserto foi um palco de milagres. Os maiores milagres foi no deserto. Os maiores livramentos de Deus foi no deserto. É no teu deserto que Deus vai agir. É no teu deserto que vai haver milagre. Vai ter milagre no teu deserto. Vai ter providência. Não vai te faltar nada no teu deserto. Aleluia. Deus vai cuidar de ti no teu deserto. Aleluia. Vai ter providência de Deus no teu deserto. Aleluia, Deus. Não vai faltar nada. Porque Deus é quem cuida. Se Deus levou para o deserto, então Deus se responsabiliza. Se Deus te levar para o deserto, Deus vai cuidar de ti. Se Ele te levar, Ele vai providenciar o que tu precisa. É verdade. Porque nós somos dele, Ele é o dono do mundo, é o dono de tudo, e Ele tem tudo. Verdade. Glória. Então, a providência. Aleluia. Porque o deserto
Ele tem a primeira fase, que é a entrada do deserto, tem o tempo do deserto, e a terceira fase é a providência de Deus. A providência de Deus. E nós vamos para a última fase do deserto, que é a melhor. Eita, glória a Deus. É a saída, meu irmão. Aleluia. A irmã lá atrás sorriu. A saída. Prepara a festa para comemorar a tua saída do deserto. Aleluia. Tu chorou, tu clamou, tu derramou lágrimas, mas vai ter a saída e vai ter festa. Tu vai cantar o hino da vitória, porque todo deserto tem começo, ele tem meio e ele também tem fim. Glória a Deus. Vai ter um fim também, o teu deserto vai chegar no fim. E tu vai cantar o hino da vitória, vai ter festa. Vai ter festa. Aí o povo, Josué capítulo 5, versículo 12. Ele diz que o povo começou a comer os frutos da terra de Canaã. E o maná cessou. Por quê? Porque não estava mais no deserto. O maná era só enquanto eles estavam lá no deserto. Quando eles estavam no deserto, Deus mandava o maná todo dia. Mas a partir do momento que eles entraram em Canaã, já não era mais o deserto. Aí eles começaram a comer os frutos da terra. Querendo dizer que agora aquele tempo de deserto acabou. Aleluia. Que aquele tempo de lágrima passou, que aquele sofrimento passou, que aquela luta passou. Agora que aquela coisa do passado, o deserto agora ficou para trás. Agora está comendo a novidade da terra, coisas novas. Porque Deus deu coisas novas. O deserto, aquele povo chegou ao fim. Agora está vendo novidade. Vai ter novidade após o fim desse teu deserto. Porque tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim. E o deserto também chega no fim. Chegou para o povo de Israel e também vai chegar para ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas para chegar no fim do deserto, o segredo é não murmurar. O segredo é não reclamar. Porque chega no fim e a vitória chega também. Aguenta firme. Aguenta firme. Que esse deserto também vai ser. É só uma fase. É só uma etapa provisória. E o milagre e a providência vai chegar. E tu vai cantar o hino da vitória nesse teu deserto. Mas não murmura. Não murmura. Não reclama. Adora a Deus. Busca mais esse teu deserto. Aproveita o deserto para tu ter mais comunhão com o Senhor. Aproveita esse teu deserto. Enquanto ele não chega no fim, aproveita para tu ter mais comunhão com o Senhor. Para tu te amadurecer mais. Ter mais maturidade com o Senhor. Ter uma vida espiritual mais saudável. Aproveita esse deserto para ter uma vida espiritual mais saudável. Glória a Deus, glória a Deus. E após tu sair desse deserto, a tua vida, você nunca mais será o mesmo. Porque quem passa no deserto e não murmura, ele nunca mais é o mesmo. Ele tem uma vida transformada para sempre. Porque o deserto, ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Tem esse poder de transformar as nossas vidas. Amém? E que Deus em Cristo nos abençoe. E esta era a mensagem que eu tinha para trazer para a igreja. Amém? E eu quero perguntar aqui nessa noite. Tem alguém que não é crente? Está visitando? Levante a mão aí para a gente conhecer alguém que não é crente. Que está visitando.
Parece que todo mundo é crente, né? Graças a Deus, né? Então a palavra foi para nós, né? Em nome de Jesus. E a palavra não volta vazia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Aleluia, Deus.